Olá, que bom estar com você mais uma vez, um prazer muito grande os momentos passar junto. Para mim é gratificante, para você espero que seja benéfico. Hoje você vai ver algo inédito, o jejum dentro do aspecto da saúde. E por sinal vai se falar também sobre o jejum intermitente. Para isso eu tenho uma convidada especial, que já é sua conhecida se você tem acompanhado os meus vídeos, a doutora Salete Adorno Ferreira, ela que vai falar para nós hoje. E por sinal, fique até o fim do vídeo porque é para o seu benefício, é para a sua saúde. Boa tarde a todos, espero que todos estejam dispostos a aprender um pouco mais sobre os cuidados que devemos ter com nossa saúde. Nós escolhemos um tema que é bastante debatido no mundo científico e entre as pessoas também, né, que falam muito sobre o jejum. E o Espírito de Profecia nos fala dos benefícios trazidos pelo jejum. Vou ler para vocês, né, no livro que eu recomendo a leitura, né, Conselhos sobre Regime Alimentar, de Ellen White. Na página 189 diz assim: como remédio para a doença. O jejum como remédio para a doença. A intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença. E o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta. Em muitos casos de moléstia, o melhor remédio é o paciente jejuar por 1 ou 2 refeições a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham ensejo de descansar. Veja bem, a intemperança no comer muitas vezes é a causa da doença, mas não é a única. Vale ressaltar que muitas vezes o nosso psicológico influencia no nosso físico para o mal. Eu já ouvi falar que 80% das nossas doenças são de ordem psicológica. Porque o psicológico tem muito mais força sobre o físico do que o físico sobre a parte emocional. Mas aqui está a dizer que a intemperança é muitas vezes a causa da doença. E muitas moléstias, né? Aqui mostra que em muitos casos de moléstia, o melhor remédio para o paciente seria jejuar. Continuamos lendo. Um regime de frutas por alguns dias tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro. Então, se nós tivéssemos um regime alimentar mais saudável, pautado em frutas, o nosso cérebro funcionaria melhor. É isso que está a dizer o Espírito de Profecia. Muitas vezes, um breve período de abstinência de comida, seguido de alimentos simples e moderadamente tomado, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Ou seja, se nós que estamos enfermos, optássemos por nos abster de comida, mas durante um período e depois seguir por um alimento saudável, né, leve, o que aconteceria? A nossa própria natureza, ela por si só ia nos recuperando a saúde. Um regime de abstinência por 1 ou 2 meses havia de convencer a muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde. Aqui não está dizendo que você tem que ficar 2 meses sem comer, não entendo isso. Aqui está dizendo que se nós estamos sofrendo e se nós praticássemos o jejum, né, que é nos abster de um alimento ao menos uma vez na semana, né, nós fizéssemos um jejum assim, comêssemos frutas, um alimento leve, uma vez, e ficássemos o restante do dia sem nos alimentar, traríamos benefícios que são incalculáveis para a nossa saúde. E se nós fizéssemos isso, né, numa semana, na segunda, na terceira, na quarta, até 2 meses, aqueles que estão sofrendo de alguma enfermidade, eles iam perceber que a vereda da abnegação, que é se esforçar na questão da abstinência, é o caminho para a saúde. Nós deveríamos fazer um teste, né? Nos abster de um alimento. Aconteceu isso comigo quando eu estava com os 10 tendões dos meus 10 dedos das mãos inflamados. Quando eu segui o regime alimentar rigoroso, comendo na hora certa e dando um intervalo
que é necessário para o meu estômago, fazendo com que ele descansasse, porque chegava às 18 horas, se eu não conseguisse me alimentar até às 18 horas, eu optava por não comer mais. Eu passei a ficar sem nenhuma inflamação. Quando, por várias vezes, vários exames, eu estava com os tendões dos dedos inflamados, constantemente. Quando eu segui o regime alimentar e deixei de me alimentar tarde, porque o nosso estômago, ele precisa dormir, como nós dormimos, os outros órgãos param para descansar, o nosso estômago também deve descansar. E muitas vezes nós sobrecarregamos o nosso estômago comendo. Continuamos a leitura. Alguns há que seriam mais beneficiados pela abstinência de alimento por um dia ou 2 cada semana, um dia ou 2 na semana, do que por qualquer quantidade de tratamento ou conselho médico. Jejuar um dia por semana ser-lhes-ia de incalculável benefício, ou seja, um benefício que você não tem como calcular. Bastava você jejuar uma vez ou 2 vezes na semana, nós temos 7 dias na semana. Se 2 nós praticássemos o jejum, nós veríamos que é muito melhor do que qualquer tratamento ou conselho médico. Continuemos. Condescender em comer com demasiada frequência e em quantidade demasiado grande sobrecarrega os órgãos digestivos e produz um estado febril do organismo. O sangue torna-se impuro e então ocorrem doenças de várias espécies. Veja bem que condescender em comer demais, né, e sobrecarregando os nossos órgãos digestivos, o que faz? Faz com que o nosso organismo fique em estado febril, faz com que o nosso sangue fique impuro e então ocorrem doenças de várias espécies. É isso que o Espírito de Profecia está nos dizendo. Além do mais, vale a pena eu ler uma passagem bíblica sobre a glutonaria, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Em Gálatas 5, se nós formos para o versículo 19, vai falar sobre as obras da carne e cita várias coisas que são as obras da carne, né, que a gente chama de os pecados capitais da carne. E a glutonaria está entre eles, que entre várias obras da carne estão invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deus está dizendo que o glutão não entrará em seu reino. Isso é sério. E querendo o nosso bem, Deus, que vem pedindo que nós devemos glorificá-lo no nosso corpo, ele nos dá a orientação sobre o jejum. E sobre também qual o intervalo entre uma refeição e outra, que é demasiadamente importante. Eu quero ler antes sobre o verdadeiro jejum, que não é a abstinência total de alimentos. Que pode acontecer, se você quiser fazer um jejum absoluto de 24 horas, não é ruim. Mas você tem que, nesse intervalo, tomar o líquido precioso, que é água. A água você não pode deixar de beber. Aqui diz, o verdadeiro jejum, que deve ser recomendado a todos, é a abstinência de qualquer espécie estimulante de alimento e o uso apropriado de alimentos saudável e simples que Deus proveu em abundância. Então, Deus quer que a gente nos abstenhamos de todo e qualquer alimento estimulante. E quer que nos alimentemos de alimento saudável e simples. Mas ele também orienta a importância da regularidade no comer. E veja o que ele diz. Já sobre este capítulo, regularidade no comer, no mesmo livro, Conselho sobre Regime Alimentar, página 179, diz assim: tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago
até a próxima refeição. Neste intervalo, o estômago efetuará sua obra, estando, então, em condições de receber mais alimentos. Ou seja, o estômago precisa de 5 horas para fazer a digestão. Então, no mínimo, você tem que dar esse intervalo. E aí você aproveita para tomar o líquido precioso, que é a água, entre as refeições, não durante as refeições, porque é prejudicial. Nem no de jejum eu tomo líquidos. Eu já deixei há um bom tempo. Graças a Deus eu já deixei há um bom tempo. E me foi de grande benefício. De grande benefício. Bem, irmãos, veja que o espírito de profecia está a dizer que entre uma refeição e outra deve-se deixar 5 horas para que o estômago faça a sua obra. E se a gente pensar bem, vamos ver que nós deveríamos deixá-lo descansar. Ele trabalha às 5 horas. Se você faz o de jejum 7 horas e almoça meio-dia, ou seja, ele só teve 5 horas para trabalhar. Ele mal para, aí você come de novo. Aí ele vai trabalhar de novo. Aí quando chega às 17 horas ou até 18 horas, você come de novo. O estômago, ele não descansou, né? Por isso que eu fiquei livre das minhas inflamações quando eu deixei o meu estômago descansar durante a noite. Porque a última refeição deveria, no mais tardar, ser às 19 horas. Porque às 19, se você colocar mais 5, né, vai dar quantas horas? Na verdade, é às 17 horas. Eu quis dizer 17 horas. Porque 17 com 5, 22 horas. E às 22 horas nós deveríamos estar dormindo em profundo sono. E conosco o descanso do estômago. Porque são as 10 horas que há uma produção de uma substância extremamente importante para o nosso organismo. Bem, agora eu vou ler o que a ciência diz sobre isso. Nós vimos que o Espírito de Profecia diz que o jejum, né, pode ser melhor do que conselhos médicos, do que tratamentos médicos. Mostra que o jejum faz com que o nosso organismo não fique febril. Mostra que melhora, né, as nossas condições, inclusive de enfermidade. Porque o próprio organismo, ele consegue restabelecer por ele mesmo aquilo que perdemos. Ao comermos em demasia, ou até mesmo não respeitando o período de uma refeição à outra, como não deixando o nosso estômago descansar. Eu faço uma ressalva aqui de que Ellen White, ela estudou somente até os 9 anos de idade. Ela não tinha nem estudo, nem conhecimento científico, tampouco. Se não tinha estudo, não tinha conhecimento científico para dizer essas coisas. E olha o que a ciência está a dizer, ou seja, está confirmando aquilo que Ellen White escreveu. Ou seja, só pode, e eu tenho certeza, que foi através de iluminação divina que ela escreveu tais coisas para a nossa saúde, para que tenhamos saúde. Veja o que a revista Galileu, Globo, né, vocês podem ir na internet, colocar lá, jejum intermitente. Quais os benefícios da dieta segundo a ciência? Né? Quais os benefícios dessa dieta de jejum intermitente segundo a ciência? Aí vocês devem ir lá no link que está revistagalileu.globo.com de 2019. Por que eu digo isso? Eu li e ouvi as pessoas falando, cientistas falando sobre o assunto, mas escolhi aquele cientista que, depois de estudar e de conhecer, colocou em prática na vida dele. Porque assim ele pode nos falar com certeza dos resultados, dos benefícios do jejum. Vamos lá. Em revista de estudos, cientista indica o que as pesquisas têm a dizer sobre as vantagens de aderir a esse modelo alimentar. Pessoas que buscam retomar o peso, ou seja, estavam sobrepeso e agora quer retomar o peso anterior, né? Ficar magrinho, usam uma das favoritas estratégias do jejum intermitente, em que a pessoa alterna momentos de jejum entre as refeições ao longo de um dia inteiro. Esse tipo de dieta é polêmica, até entre especialistas. Há estudos que apontam malefícios, como, por exemplo,
o risco de adquirir diabetes tipo 2. Mas nós vamos ver que esse cientista diz de 2 outros estudos que contrapõem a esse pensamento. E há outros estudos que apontam vantagens de passar algumas horas sem comer. E nós vimos que o Espírito de Profecia diz que traz benefícios incalculáveis para a nossa saúde. Bem, aí aqui mostra, né? Alguns apontam vantagens de passar algumas horas sem comer por dia. Nesta última categoria, a do jejum, está um artigo publicado no respeitado periódico O Novo Jornal Inglês de Medicina. No estudo, o neurocientista Mark Matheson, professor da Universidade de Medicina, em uma das faculdades dos Estados Unidos, ele revisa os principais achados da ciência sobre as vantagens de aderir ao jejum intermitente. Matheson estuda esse tipo de dieta há 25 anos. Ele vem estudando sobre a dieta do jejum intermitente. E há 20 anos ele segue o modelo. Significa que é bom, significa que a ciência comprova aquilo que o Espírito de Profecia está nos dizer, o que é melhor para a nossa saúde. Para ele, o jejum intermitente se divide em 2 categorias. 2 categorias principais. Uma em que o período liberado para comer se limita de 6 a 8 horas por dia. Lembra do que eu falei, de que eu li no Espírito de Profecia, de que o período que nós devemos ter entre uma refeição e outra é no mínimo de 5 horas? Ora, se você pratica o jejum intermitente, você vai dar um espaço de 6 a 8 horas. Por quê? E que vai lhe trazer benefícios. Porque 5 horas o estômago está trabalhando, ele está finalizando a digestão. Aí, se você vai comer 8 horas depois, além das 5, você deixa 3 horas ele descansando. Ou 6, quando você dá um espaço de 6 horas, você deixa ele 1 hora descansando. É preciso nós nos conscientizarmos de que é fundamental darmos descanso a esse órgão do nosso corpo, que é o estômago, os órgãos digestivos. Bem, a outra modalidade é o chamado 5x2, em que a pessoa come normalmente durante 5 dias, normalmente. E o normalmente é as 3 refeições, como foi dito pelo Espírito de Profecia, dando espaço no mínimo de 5 horas. Isso é comer, entre aspas, normalmente, no que nós estamos acostumados a fazer. Quer dizer, nós não estamos acostumados a isso. Convenhamos, a maioria dos nutricionistas nos orientam a nos alimentarmos de 3 em 3 horas. Eles não têm noção do prejuízo que eles nos ajudam a provocar para o nosso estômago. Em nosso estômago. Bem, então a outra modalidade é 5 em 2, em que a pessoa come normalmente durante 5 dias e em 2 dias ingere apenas uma refeição moderada ao longo do dia, jejuando nas horas restantes. Faz apenas uma refeição. Quais as vantagens desse jejum que esses estudos científicos levaram ao conhecimento de Matheson? Melhora no funcionamento das células. Melhora a resistência ao estresse e diminui a inflamação no organismo. Por isso que eu me desinflamei, né? Aqui está dizendo que diminui a inflamação no organismo. Olha, é fantástico vocês lerem sobre esse estudo, porque ele fala como é o funcionamento das células. Porque se a gente for falar aqui, nós vamos levar muito tempo. Mas é interessante vocês lerem sobre o assunto. Diminuição da pressão arterial e também a diminuição dos níveis de gordura no sangue e ajuda a desacelerar a frequência cardíaca em períodos de descanso. O pesquisador destaca 2 estudos que contrapõem a ideia de que esse tipo de dieta contribui para o diabetes tipo 2. Aí ele destaca 2 estudos contra essa ideia. Os trabalhos incluíram 100 mulheres com sobrepeso.
As que seguiram o jejum intermitente melhoraram a sensibilidade à insulina e perderam mais gordura na barriga. Estes dois fatores são extremamente importantes contra a doença do diabetes. Outro destaque da revisão é para um estudo da Universidade de Toronto, no Canadá, que sugere que jejuar por alguns períodos também pode melhorar a memória. Veja bem, é por isso que muitas igrejas, elas praticam o jejum quando querem ter maior comunhão com Deus e querem estudar determinado assunto da palavra de Deus. Porque quando elas oram e jejuam, Deus, parece que a mente fica tão clara que aquilo que Deus fala para eles ali naquele momento do estudo se torna mais claro. É por isso aqui está dizendo que jejuar por alguns períodos também pode melhorar a memória. Mas para Madison, esses resultados ainda precisam ser corroborados por mais trabalhos científicos. O próprio autor, ele pondera que os benefícios de jejum intermitente não se aplicam a todo mundo. Ele acredita, porém, que com orientação profissional, a maioria das pessoas pode tirar proveito dessa prática. Ou seja, em tudo nós devemos ter equilíbrio. Nós não podemos simplesmente chegar e começar a fazer de jejum, e tem pessoas até que podem até desmaiar, porque vai se sentir mal. Até o Espírito de Profecia diz que quando você que está acostumado a sobrecarregar o seu estômago, quando você para de se alimentar, você tem uma sensação de que você precisa comer, mas na verdade não é. É porque o seu estômago está tão acostumado a receber alimentos, que ele fica num estado de que dá a sensação de que é fome, mas que não é fome. Aí você vai e põe mais alimento. Ou seja, o Espírito de Profecia também diz que melhor seriam 2 refeições do que 3. É porque não dá para ler tudo para vocês. E eu recomendo a leitura do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Por quê? Porque o estômago, além dele fazer um excelente trabalho, ele vai descansar e vai deixar de requerer a energia dos outros órgãos que saem ao socorro do estômago, que está sobrecarregado de trabalho, que ele precisa de ajuda. Então, as nossas energias das outras partes do corpo vai socorrer o estômago. Agora, pessoas que têm um trabalho pesado, de um consumo de energia excessivo, ele vai precisar de mais alimento do que aquele que tem um trabalho mais leviano. Mas de um ou de outro, aquele que trabalha muito e aquele que trabalha menos, o Espírito de Profecia diz qual é o verdadeiro jejum. Que nós devemos nos abster de alimentos que não são saudáveis, né? E que nós devemos ter uma alimentação leviana, saudável, que são os alimentos simples deixados por Deus. E este é uma indicação para todos. Como é para todos, esse intervalo de tempo de no mínimo 5 horas para que seu estômago faça o trabalho, para que ele possa começar a fazer outro trabalho. E o ideal é de que você dê um tempo maior para que ele descanse, para que ele possa novamente fazer uma nova digestão sem sobrecarga. Que bom! Você viu como foi importante? Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Tenho certeza que você aprendeu muita coisa boa. Agora, o importante é colocar em prática estes ensinamentos. Eu tenho procurado levar a sério e tenho sentido bem com respeito à minha saúde. E fica meu conselho para você também. Até a próxima semana, quando teremos mais um vídeo.